O fato é que nos anos 90, Lucarini volta para Maceió. Mas ele volta novamente, é até engraçado isso, porque se ele saiu daqui a partir de um teatro, ele volta a partir de outro teatro, que era a construção do teatro. Na verdade, ele traz um projeto para Maceió, e isso sai na mídia como uma grande ideia a ser adotada pelo governo, que é a ideia do Teatro Alagoano. O Teatro Alagoano, depois chamado Teatro 16 de Setembro, ele, apesar da ideia ter partido do Lucarini, o governo provincial resolve fazer um concurso público com um julgador externo, jogador do Rio de Janeiro, Antônio de Paula Freitas, e esse julgador escolhe o projeto do Lucarini. Para muitos de nós não sabemos muito da história do Teatro 16 de Setembro, mas ele chegou a ser construído até o primeiro andar, e é em cima da Praça Deodoro. A gente não teria hoje a Praça Deodoro se o Teatro 16 de Setembro tivesse sido concluído. Agora, era um teatro dito tão grande, de uma dimensão tão cara, né, porque passou a ser muito caro mesmo para terminar ele, que eles nunca conseguiram concluir esse teatro. Quando toma-se a decisão em 1905 de demolir aquele prédio em construção, usar as pedras na fundação de um outro teatro menor a ser construído por trás dele, que é o Teatro Deodoro, onde nós estamos agora. Essa é a história do nascimento do Teatro Deodoro aqui. E é um teatro que ele é concluído. Lucarini, infelizmente, não o veio concluso, que ele morre 3 anos antes da conclusão, ele morre em 1907, mas na chegada de Lucarini no final do século XIX a Maceió, com esse grupo político, ele vai passar a ser também, em certo momento, o encarregado das obras públicas estaduais. O Obras Públicas, ele é uma espécie de setor administrativo dentro da estrutura provincial e depois estrutura estadual, que vai tratar de obras em geral no estado como um todo. E Lucarini vai ser o encarregado desde o final do século XIX até sua morte nas obras públicas estaduais, depois assumindo um posto também de encarregado das obras públicas municipais. Isso vai fazer com que ele se torne o grande arquiteto do momento político, né, de firmação da República enquanto instrumento de governo para o Brasil. Vamos lembrar que a gente tinha acabado de sair da monarquia, a República precisava se firmar, a República ela vai trabalhar as chamadas oligarquias estaduais, são oligarquias familiares, que vão tentar fazer com que a República ela se mantenha enquanto forma de governo. Existe uma pressão muito grande para que a monarquia voltasse. E a forma que a República vai encontrar no Brasil de se firmar, me parece que vai ser a forma de mostrar-se no território, de mostrar-se enquanto elemento de mudança nas paisagens das capitais brasileiras. E no caso de Maceió, vai ser um período de grandes obras, envolvendo os principais lagos da cidade. Você vai ter, entre o final do século XIX e na primeira década do século XX, você vai ter o Largo dos Martírios transformado em praça, você vai ter o Largo das Princesas urbanizado enquanto Praça Deodoro, você vai ter a atual Praça Sinimbu, não esse projeto que está aí hoje, um projeto anterior, que seria a Praça Euclides Malta, também implantada. Você vai ter o Jardim de Jaraguá, na sua versão de Rosalvo Ribeiro, e o encarregado das obras públicas é Lucarini. O projeto dessas praças não é do Lucarini, é uma coisa até engraçada. O projeto dessas praças é do Rosalvo Ribeiro, que é um artista plástico que vai para a Europa estudar artes plásticas. Ele é muito talentoso, é reconhecido aqui em Maceió, e ele vai ser, de alguma forma, trazido para o urbanismo. Então, ele vai ser o autor da Praça Floriano Peixoto, da Praça Marechal Deodoro e da praça ali em frente ao Misa, a Praça de Jaraguá, em frente à antiga alfândega, né? A Praça da Alfândega. Então, e na parte da arquitetura, junto com o embelezamento das ruas, embelezamento das praças, você vai ter a transformação da paisagem.
Transformação da paisagem através da arquitetura presente nela. E a arquitetura estatal vai ser muito forte nesse período. E quem vai fazer essa arquitetura estatal aqui em Maceió é o Luiz de Lucarini, como encarregado das obras públicas. Então, se eu tinha falado do que ele já fez em Penedo, se eu estou falando que ele veio para cá por causa do Teatro 16 de Setembro, que está em construção, em paralelo, ele vai passar a atuar na obra da Igreja dos Martírios, alterando o projeto completamente para uma forma dele, do arquiteto Luiz de Lucarini. Ele vai fazer o projeto da ampliação do mercado de Maceió, mercado público de Maceió, que era um mercado que funcionava onde hoje é a Secretaria, onde até pouco tempo atrás foi a Secretaria Estadual de Educação aqui no centro. Ele também vai atuar na duplicação da Santa Casa de Misericórdia. Ele vai desenvolver um projeto do Novo Matadouro, vai construir um outro mercado em União dos Palmares. Isso é uma coisa muito particular do Lucarini, né? Porque os arquitetos desse período, esse fenômeno de vir arquiteto estrangeiro para o Brasil, talvez até por falta dessa mão de obra aqui, e produzir arquitetura estatal, quando você olha para o Lucarini, você nota uma particularidade. Ele é dos poucos arquitetos desse período que tem no currículo 3 mercados públicos. Ele é dos poucos arquitetos que tem nesse período 3 teatros em construção. Tá? Isso mostra um conjunto muito grande, uma obra muito grande. Seria fantástico se a gente tivesse o 3º teatro para comparar com os outros 2. Para quem trabalha com história da arquitetura, seria muito importante isso. Mas, infelizmente, o 16 de setembro não foi concluído. Enfim, além desses prédios, ele também ainda vai trabalhar em levantamento da planta de Viçosa, também vai trabalhar na canalização do rio Coruripe, em Coruripe, fazendo obras um pouco menores também. A gente encontra muita discussão também acerca de acompanhamento e fiscalização de obras de pavimentação aqui em Maceió. Ele projeta o alargamento da Avenida do Livramento, que é essa configuração que nós vemos hoje, é uma abertura. Isso é muito comum no Brasil do início do século XX, essa ideia afrancesada, né, trazida da França, de você construir grandes avenidas. É o que vai acontecer com a Rua do Livramento e aconteceu com a Rua do Sol também. No caso da Rua do Livramento, Lucarini trabalhou nisso. E, enfim, quando acontece essa decisão pela construção do Teatro Deodoro, em 1905, ele ainda está muito bem. As obras do Teatro Deodoro ficam ao comando do Antônio Barreiros Filho. Dizem que aqui do lado, nesse terreno, que é o lado do Teatro Deodoro, existia a residência do Antônio Barreiros, que era um projeto do Lucarini também. E a família lembra disso também, então a gente pode acreditar que essa casa foi dele. É um dos poucos imóveis privados que a gente sabe que foi dele. Ele deixa, quando ele falece, o teatro continua sendo construído, é inaugurado em 1910. E, ao mesmo tempo, deixa alguns outros projetos engavetados que tanto a municipalidade quanto o governo estadual vai utilizar. Um deles é a Intendência de Maceió, que é a sede da prefeitura, na Praça dos Martírios. Intendência era como chamavam prefeitura à época, que foi construída, inaugurada em 1910. Já com ele falecido, com obra sendo feita pelo próprio filho dele, Luiz Lucarini Filho. E no ano seguinte é inaugurado a sede do Tribunal de Justiça também, né? Mas aí são projetos pós-mortem do arquiteto. Quando eu vejo o prédio do Tribunal de Justiça, eu consigo ver muito do que eu desconfio do que seja a arquitetura do Lucarini em Penedo, da arquitetura privada do Lucarini em Penedo. Fala-se que o prédio do arcebispado em Penedo,
ele foi da família do Antônio Barreiros Filho. E ele tem uma colunata em frente, na entrada desse palácio, praticamente um palácio, ele é enorme, um palácio episcopal, é um palácio do bispado, né? E esse palácio, ele tem esse mesmo formato das colunatas que o Tribunal de Justiça tem na sua entrada. É algo muito similar. Ao mesmo tempo, você vai ver muito na arquitetura de Penedo as chamadas platibandas vazadas, que ele também tem, são platibandas ornadas vazadas. Nota-se também uma rica composição decorativa de aberturas de fachada, tão rica quanto a do próprio Teatro Deodoro, não são parecidas, mas são ricas. Lembra muito as desse Salão Nobre, né, as portadas do Tribunal de Justiça. Também ele, com o tempo, isso é muito daquilo que a gente chama de arquiteto do ecletismo, né? O Lucarini é um arquiteto que ele chama de arquiteto eclético. O eclético é um estilo arquitetônico muito comum no mundo inteiro, a partir do final do século XVIII e vai até, em alguns países, até meados do século XX, que é uma característica daqueles neos. A gente ouve muito falar em neoclássico, neogótico, neorrenascentista e, na verdade, hoje os historiadores classificam como um estilo único chamado ecletismo, né? Que é você trazer elementos do passado para uma arquitetura daquele presente. Então, um neoclássico, um neogótico, né? E o ecletismo, ele meio que junta tudo isso. E o Lucarini é muito disso. O Lucarini, você vê na arquitetura dele, já vi gente classificar o Teatro Deodoro como neorrenascentista, como neoclássico. Na verdade, ele é eclético, que ele, na verdade, ele tem elementos de vários estilos arquitetônicos e várias representações. E a representação é algo muito forte em projetos institucionais do Lucarini. Se vocês pararem para olhar os edifícios, vocês vão notar que existem estatuárias representativas. O Teatro Deodoro tem a estatuária referente à música, às artes. Você tem a estatuária representando a justiça lá no Tribunal de Justiça. Você vai ter a Fênix moldada na frente do Palácio do Governo, o Palácio dos Martírios. Você vai ter a águia em cima do prédio da Intendência. Isso é algo muito característico dessa fase do ecletismo, e o Lucarini ele vai desenhar muito utilizando desse repertório eclético, né? Então, graças a Deus, chegou ao século XX boa parte desse conjunto de obras, algumas bem descaracterizadas no correr do século XX. A Santa Casa foi ampliada, ganhou um pavimento a mais, o Palácio dos Martírios foi duplicado de área, mas não alterou a forma dele, ainda é um excelente elemento. O Teatro Deodoro, ele, em particular, ele trabalha um pouco da chamada arquitetura de ferro, que é uma novidade aqui em Alagoas, é algo inédito aqui, que é a compra de um teatro para o catálogo também. A parte da plateia do teatro, ela era toda aberta, não tinha fechamento em alvenaria, e era toda em arquitetura de ferro, tal como é o Teatro José de Alencar. E o mais legal, o mais contemporâneo para a época é o fato de ser um teatro-jardim, uma novidade extrema aqui no Brasil, né? Se você imaginar, são 4 ou 5 teatros-jardins desse período construídos no Brasil. E o Teatro Deodoro é um deles. Ou seja, o Lucarini estava sempre muito bem antenado com o que estava surgindo de novidade no mercado. Nós chegamos a perceber que ele viajava muito, ele ia muito para feiras, e talvez o projeto do Teatro Deodoro, a ideia do projeto tenha nascido de lá. O corpo aqui do Salão Nobre é um corpo de alvenaria, Lucarini puro. A parte da plateia me parece que ter sido um elemento comprado pronto, né? Uma arquitetura de ferro comprada pronto, que ele moldou a esse corpo do Salão Nobre aqui, né? Então, enfim, algo a se preservar, algo a se manter. E um aspecto interessante
da presença do Lucarino na paisagem é que o Teatro Deodoro ele também marca uma quebra de costumes. Embaixo, nas fundações desse teatro, se alguém fizer uma pesquisa arqueológica, vai encontrar as fundações de uma igreja que estaria sendo construída aqui. E o fato dessa igreja que estaria sendo construída aqui não ter sido terminada, e ao invés de colocar o sagrado, você colocar o profano em cima, na época gerou muita controvérsia. Acreditava-se que ao abrir as cortinas do palco, o teatro ruiria. Existia aí essa ideia na mídia. E eu não sei se de propósito ou não, o Lucarino coloca na fachada o famoso castigate ridendo morales, que significa rindo que se castiga os costumes. Algo que a gente pode dizer, inclusive, que é muito atual, infelizmente. Mas o recado dado no início do século XX parece que ainda está precisando ser aprendido hoje.